Glória a Deus. Convido você a abrir comigo então a sua Bíblia em Daniel, um dos livros mais lindos da Bíblia, né, irmãos? O livro de Daniel, capítulo 6. E quando você encontrar, mesmo aí na sua casa, você dê um glória a Deus. Amém? Daniel, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar lendo no versículo 4, que diz assim: Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Antes de nós continuarmos com a mensagem, eu preciso mencionar algo muito especial. Não preciso mais. Eu estava com a minha luz verde tão linda. Ah, voltou! Olha que linda a minha luz verde, que combina com o meu microfone verde, para acabar com o preto que eu estou vestido hoje. Agora sim ficou mais bonito. Obrigada, pessoal da iluminação que deixou a minha luz verde. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre Daniel. Daniel, um homem de Deus, um homem sábio, um homem paciente, um homem lindo, que tem um olho verde maravilhoso. E agora que deixou essa barba, irmãos, tá lindo demais, não tá? Mas é meu, viu? E não é desse Daniel que nós vamos falar sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel é um dos profetas maiores e tem um livro na Bíblia com o seu nome. Daniel, ainda jovem, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, para servir ao rei Nabucodonosor. Diz que o rei Nabucodonosor pediu para que os seus servos fossem até Israel e trouxessem os jovens mais formosos, mais fortes e mais sábios para servir no reino. E Daniel estava entre esses jovens que trouxeram. E realmente Daniel ali se destacou, porque mesmo servindo na Babilônia, ele não se contaminou com os costumes daquele lugar. Ele não se contaminou com a crença daquele lugar, mas ele permaneceu fiel à sua fé. E Deus o abençoou, dando, além de toda sabedoria, deu a ele o dom de interpretação de sonhos. E através desse dom especial que Deus deu, as portas foram abertas e Daniel foi crescendo cada vez mais na Babilônia. Chegou o reinado do rei Dario, e o rei Dario então selecionou 120 homens para serem como que uns prefeitos das províncias da Babilônia. E desses 120 homens, 3 homens foram colocados como superiores a esses 120. E desses 3, um deles era Daniel. E a palavra de Deus diz que Daniel se sobressaiu mais ainda sobre esses 3, causando o quê? Ciúmes e inveja em todos os outros.
Por isso, então, eles tramaram prejudicar Daniel de alguma forma. Eles quiseram fazer, de alguma forma, derrubar Daniel. Porque o intento do rei Dario era colocar o rei, Daniel, depois os demais, de tão bem que ele estava indo. Porém, aqueles homens procuraram algo para incriminar Daniel. Irmãos, e essa história é tão linda que a Bíblia não relata nada negativo sobre Daniel. E aqueles homens não encontraram nada negativo em Daniel. Porém, eles procuraram o quê? Algo na sua fé. Será que se hoje houvesse uma pena para os cristãos, você seria incriminado? Será que você seria achado como um verdadeiro cristão, como Daniel? E nós vemos então que ao saber daquele decreto, o que Daniel fez? Daniel foi para sua casa, abriu sua janela e continuou firme naquilo que era costume fazer. Ele continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. Ele continuou clamando ao Deus Todo-Poderoso. Ele continuou buscando a Deus. E aqueles então que tramaram contra ele, puderam então achar o que prejudicar Daniel. Através do decreto que o rei Dario fez, que qualquer homem que durante 30 dias orasse a qualquer outro Deus seria lançado na cova dos leões. Chegou então o momento de Daniel ser lançado. A palavra de Deus diz que o rei Dario tentou livrar Daniel da cova dos leões, mas não foi possível, porque não podia mudar aquele decreto. Então, Daniel foi lançado na cova dos leões. E eu te pergunto, quantos de nós hoje estamos vivendo como Daniel, uma situação de cova dos leões? Não estou falando de você preso na sua casa e não estou chamando a sua casa de cova dos leões. Muito menos quando a sua mulher acorda descabelada, não estou chamando ela de leoa. Tá? As crianças que estão devorando a comida, esses dias nós fomos fazer compra, né? Quer dizer, o pastor foi fazer e ele falou, amor, a gente já teve que comprar o dobro este mês. Não, as crianças não são leõezinhos, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de situações que nós estamos vivendo hoje e que parecem covas de leões. Como nós sabemos que situações são essas? Nós podemos estudar pela cova dos leões de Daniel. A cova do leão é uma situação inesperada. Ninguém deseja ir para a cova dos leões. Ninguém sonha um dia em ir para a cova dos leões. Ninguém no culto da virada fala, Deus, este ano é o ano que eu vou na cova dos leões. Não. Duvido que algum dia você colocou no seu projeto de vida, esse ano eu quero passar na cova dos leões. Não. É algo que ninguém deseja, é algo que nenhum de nós desejamos, é algo inesperado, é algo que nos pega, como diz por aí, de calça curta e nos surpreende. É um desemprego, é uma enfermidade, é um problema familiar que chega sem avisar, é uma pandemia que aparece assim do nada. São situações que nós não estamos esperando e elas chegam e mexem conosco. Uma segunda característica que nós podemos ver na cova dos leões é que é uma situação desconhecida. Você sabia que ninguém sobreviveu à cova dos leões para contar? Eu creio que quando Daniel soube o veredito dele, que ele seria lançado, ele pôde perguntar, meu Deus, como será que é a cova dos leões? Como será que acontece? Como será que é lá dentro? Mas ninguém sobreviveu para contar. E assim, muitas vezes são as situações que nós estamos vivendo. Ninguém passou, é algo que nós estamos passando. Pessoas podem ter tido experiências parecidas com a sua, mas essa experiência só você está passando. E muitas vezes você pode falar assim, mas parece que ninguém me entende. Não entende mesmo. Porque é algo desconhecido, é algo seu, é algo que você tem vivenciado e você tem passado. Assim como Daniel, ninguém soube explicar para ele como era a cova. O pessoal só sabia que era uma cova, ele seria lançado e
tragado pelos leões. É o que sabiam contar. E assim são as situações que muitas vezes estamos passando. Uma terceira característica da cova dos leões é um lugar de solidão. Ninguém vai com você na cova dos leões. A palavra de Deus nos conta que quando Daniel foi levado à Babilônia, eles foram levados em 4 amigos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu creio que Sadraque, Mesaque e Abidnego se levantaram em intercessão, sim, por Daniel. Assim como o próprio rei Dario, a palavra nos conta que ele não dormiu essa noite inteira orando e clamando por Daniel. Mas ali na cova dos leões, ninguém foi com Daniel. Nenhum dos amigos chegou e falou: Daniel, vou entrar com você, só para você não ir sozinho. Ninguém falou assim: deixa que eu vou no teu lugar. Não. A cova dos leões é um lugar solitário. O único que está com você na cova dos leões é o próprio Deus. São situações que você precisa enfrentar. São situações que ninguém vai poder fazer por você. Quantos de nós, quando temos uma prova na faculdade, uma prova no colégio, queremos a ajuda dos outros? Não, essa prova é sua cova e é você que vai passar. Você está procurando um crescimento no seu trabalho e está tentando ajuda? Não, é você que vai conseguir. Você está procurando um emprego? É você que vai atrás e vai conseguir. São situações que nós precisamos enfrentar sozinhos. São covas que nós passamos. E a quarta característica da cova dos leões, claro que é uma característica óbvia. A cova dos leões, ela é cheia de leões. Quantos de nós estamos passando por problemas e nós falamos: meu Deus, quando eu acho que o problema vai melhorar, parece que está piorando, e aparece outro, e aparece outro, aparece outro, aparece outro. E nós falamos: quando isso vai acabar, é um problema atrás do outro, são leões tentando nos tragar. Quantos de nós estão passando por leões de ameaça? Você está sendo ameaçado por todos os lados. Você está sendo ameaçado por uma doença agora. Você está sendo ameaçado, de repente, por um desemprego. Você está sendo ameaçado de uma briga. Você está sendo ameaçado, são leões. Quantos de nós estamos enfrentando os leões dos boletos, né, irmãos? A situação que estamos passando está mexendo com todos, mas os boletos continuam chegando e nos tragando. Quantos de nós estamos enfrentando o leão das incertezas? Você imaginou que este ano você estaria passando pelo que nós estamos passando agora? E quantos de nós estamos ficando incertos daquilo que iremos fazer daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses? Nós não conseguimos planejar, nós não conseguimos imaginar. E isso nos traz também o leão da angústia. Quantos de nós ficamos angustiados por não sabermos como vai acontecer? Outros estão enfrentando o leão do medo. Medo de pegar a doença, medo de perder um ente querido, medo de ficar desempregado, medo. E assim são leões que estão nos tragando. E quantos de nós estamos enfrentando até mesmo o leão da morte? Mas assim como Daniel, ele pôde ter a maior experiência dele com Deus naquela cova dos leões. Eu quero te dizer que esse é o tempo da sua maior experiência com Deus. Essa situação não é para a sua morte, mas essa situação é para que a glória de Deus seja manifestada em sua vida. E nós precisamos aprender como Daniel. Como ele enfrentou a cova dos leões, nós também enfrentaremos e venceremos. A primeira atitude que Daniel teve um tempo de intimidade com Deus. Irmãos, eu creio que aquela noite foi a noite que Daniel mais orou na vida dele. Daniel já tinha o hábito de orar. E eu tenho certeza que ao ser lançado naquela cova, ele orou muito mais. Este tempo é tempo de intimidade com Deus. Se você já tem o hábito de orar, é tempo de você orar muito mais.
Se você ainda não tem o hábito de orar, é tempo de você começar a orar. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, de ter o seu TSD, é o momento de você aumentar o seu TSD. Mas se você ainda não tem o hábito, é tempo de você começar. É tempo de você ter novas experiências com Deus. Não renuncie à sua intimidade com Deus, mas busque cada vez mais. Eu tenho certeza que Daniel, ao se sentir ali sozinho, ele não começou a conversar com os leões, apesar que se fosse eu acho que eu conversava com os leões. Mas Daniel não, ele começou a conversar com o próprio Deus. Segunda lição que nós podemos aprender desse tempo na cova do leão. Primeiro, é tempo de intimidade. Segundo, é tempo de dependência de Deus. Se Deus não livrasse Daniel, ninguém poderia livrar. Se Deus não fechasse a boca daqueles leões, ninguém poderia fechar. Se Deus não fosse com Daniel, ninguém mais poderia ser. É tempo de nós colocarmos nossa dependência totalmente em Deus. Pare de confiar no homem, pare de confiar na sua situação financeira, pare de confiar no governo. Nós não precisamos confiar neles, nós temos o nosso Deus. Coloque a sua dependência em Deus. A palavra de Deus diz: clame a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas para revelar a você. Quando você vai começar a clamar para conhecer o novo de Deus? Não existe melhor momento do que agora. Agora é o tempo de você ter novas experiências com Deus. Coloque a sua dependência em Deus. Não espere no seu marido, não espere na sua esposa, não espere nos seus pais, não espere na ajuda do governo, espere em Deus. E Ele não vai falhar na sua vida. E a terceira lição que nós podemos aprender com o tempo da cova do leão, com Daniel. A primeira é tempo de intimidade, tempo de dependência. E a terceira é que é tempo do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Qualquer homem poderia livrar Daniel da cova, mas nenhum homem seria capaz de livrar Daniel dos leões. Só Deus podia fazer isso. Muitas vezes nós não entendemos situações que passamos. Muitas vezes nós esperamos o agir de Deus de uma forma e Deus não age como esperamos e nós ficamos até bravos. Tenho certeza que como Daniel era fiel a Deus, eu acho que quando estava chegando ali para ser lançado na cova, Daniel deve ter pensado: Deus vai mandar um raio, vai culminar todos esses homens e eu não vou ser lançado. Mas Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel de todos os leões. Deus não te livrou dessa situação que você está passando. Deus não nos livrou de passarmos por essa pandemia em nosso país, mas Deus nos livra do pior. O milagre que Deus vai realizar na nossa vida é muito maior do que aquilo que nós esperamos. Eu me lembro, isso não estava na palavra, mas Deus me tocou para contar de manhã e eu vou contar novamente agora à noite. Eu me lembro que um certo dia nós estávamos em casa, nós aqui em Sorocaba, cada irmão na sua casa, e de repente a mãe ligou que o pai tinha passado muito mal, estava no hospital. E quando nós corremos para Osasco para descobrir, o meu pai tinha tido um aneurisma. E meu pai estava à beira de morte. Quando o médico chegou, ele falou assim: olha, eu vou ter que fazer um transplante da aorta do seu pai. É uma cirurgia muito séria. E para fazer essa cirurgia, eles tiveram que retirar todo o sangue do corpo do meu pai, fazer o transplante da aorta e depois voltar o sangue. Mas nesse período, o cérebro do meu pai ficou sem sangue, sem oxigenação. E quando acabou a cirurgia, o médico falou: olha, o procedimento cirúrgico foi tudo bem. Só que agora eu tenho algo muito sério para falar para vocês. Ele pode não voltar. Ele pode voltar
partes. Agora, o menos provável é ele voltar perfeito. E aquilo foi um baque muito grande no meu coração, porque eu falei, Deus, nós somos pregadores da sua palavra, nós pregamos tanto que Jesus Cristo cura, e o Senhor podia ter feito o transplante do meu pai, o Senhor podia ter curado a horta do meu pai, e não precisava passar por tudo isso. E meu pai ficou em coma por 14 dias, e eram 14 dias que nós não sabíamos o que ia acontecer. Mas o que eu posso contar para vocês, que meu pai foi o primeiro caso que passou por essa situação e voltou perfeito. Meu pai não teve sequela nenhuma. E eu lembro que quando passamos por aquilo, eu ficava procurando na internet, e na internet falava assim, não existem relatos, porque as pessoas não sobreviviam àquela situação. Mas o meu pai não apenas sobreviveu, como ele sobreviveu perfeito. Deus podia ter livrado meu pai disso? Podia. Mas hoje eu não teria um testemunho lindo para contar. Deus podia ter nos livrado da cova dos leões? Podia. Deus podia ter livrado Daniel da cova dos leões. Mas o milagre mais lindo, a experiência mais linda de Daniel foi ter ido na cova dos leões e não ter sofrido dano algum. Essa situação não é para o teu mal. Essa situação não é para a tua morte. Essa situação não é para a tua derrota, mas essa situação é para manifestar a glória de Deus. E nós vemos que no outro dia o rei correndo foi e começou a perguntar, Daniel, será que o teu Deus te livrou? E Daniel falou, livrou, rei. O meu Deus fechou a boca dos leões. E a palavra de Deus diz que Daniel não apenas celebrou ao amanhecer, mas Daniel foi honrado ao amanhecer. E Daniel prestou honra e glória ao Senhor para amanhecer. Salmo 35 diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode estar passando o meio da noite, saiba que o amanhecer está chegando na sua vida. Por isso, neste momento, eu convido você a se colocar em pé aí onde você está. Eu não sei qual a situação que você está vivenciando, mas o que eu sei é que a palavra nessa noite nos ensina a vivenciarmos em oração, em louvor, em intimidade com Deus. É hora de nós aprendermos a sermos dependentes de Deus. É hora de nós vivermos o sobrenatural de Deus. Então, neste momento, nós vamos começar a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus está movendo ao nosso favor. Aleluia!